Gente, vamos continuar então. Vamos voltar do intervalo. Vamos conversar aqui sobre as PPPs, então. Bom. Vamos embora. Bora, né? As parcerias público-privadas, elas são uma forma, tá, de contrato, uma modalidade de contrato administrativo que está previsto na Lei 11.079. Como eu disse, tem um erro de digitação aqui. Então, não é 11.709, é 11.079. 11.079. Elas são consideradas concessões especiais, tá? O artigo 2º dessa lei, da Lei 11.079, de 2004, fala: a parceria público-privada é um contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada ou administrativa. Então, é um contrato que você vai ter duas modalidades. Ou ele vai se dar da forma patrocinada ou administrativa. Nós vamos estudar cada uma delas. Tá? As diferenças em relação a uma concessão comum, que são aquelas que a gente acabou de estudar, da Lei 8987, né? A diferença é o que está escrito aqui, ó, no parágrafo 3º da Lei 11.079, parágrafo 3º do artigo 2º da Lei 11.079, que não constitui parceria público-privada a concessão comum, assim entendida a concessão de serviços e de obras públicas que trata a Lei 8987, quando não envolver contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Então, repare, aquelas concessões que nós estudamos de serviço público e concessão de obra pública, aqueles dois exemplos que eu dei, do transporte público coletivo e da obra realizada pela Eco 101, aqueles dois exemplos que eu dei para vocês. Naqueles casos, a remuneração é paga por nós que pagamos o pedágio, nós que pagamos a passagem, né? Isso tudo são tarifas. Nas PPPs, não. Quem paga, tá? Quem paga é o poder público. É ele que desembolsa, é ele que remunera, tá? Esse parceiro privado. Por isso o nome é parceria público-privada. Parte do dinheiro a gente vai ver que vai vir da iniciativa privada, vai vir de nós em alguns casos, também através de tarifa, também pode ser. Mas a outra parte vai ser bancada pela administração pública. Vai depender do tipo de concessão, se ela é patrocinada ou administrativa. É o que a gente vai ver agora. Então, a grande diferença consta no próprio texto legal. O parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 11.079 estabelece que a concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei 8987, quando envolver adicionalmente, ou seja, além do pagamento da tarifa que é cobrada por nós, cobrada a nós, usuários, uma contraprestação por parte do parceiro público. Então, aqui não é só a remuneração paga por nós através de tarifa. Há uma complementação, há um adicional, né? Que é aí onde entra o poder público, a participação do poder público. Por isso que o nome é PPPs, Parceria Público-Privada. Enquanto na concessão comum a remuneração se der por meio de tarifa, é o que eu acabei de falar, na concessão patrocinada a tarifa deixa de ser a principal remuneração do parceiro privado, uma vez que nessa modalidade o parceiro público também deve pagar ao parceiro privado. Além da concessão patrocinada, que é essa, de obra ou de serviço em que entra, né, então a remuneração aí de tarifa e também de dinheiro público, nós temos também a concessão, uma forma, né, além da patrocinada, nós temos uma coisa chamada concessão administrativa. É o que está no parágrafo 2º do artigo 2º. Então, dentro das PPPs, se subdivide em dois contratos. Ou é a concessão patrocinada, ou é a concessão administrativa. A patrocinada eu já te expliquei, né? Pode ser uma obra, um serviço que, além da gente pagar as tarifas, o poder público vem e entra com dinheiro também, ou com outras formas de colaboração. Na administrativa,
né, na concessão administrativa, que é uma modalidade de PPP, é o contrato de prestação de serviços de que a administração pública seja usuária, direta ou indiretamente, ainda que envolva a execução de obra ou serviço ou instalação de bens. Como assim? Pode ser que a administração pública contrate, né, uma empresa, faça aí um contrato de concessão, né, administrativa, para que aquela empresa construa, por exemplo, um hospital público, certo? Ou construa uma repartição pública. E depois essa própria empresa passa a administrar esse hospital, ou administrar essa sede de algum órgão público. É possível? É possível. Então, nesse caso, a administração, ela contratou para que ela use, seja usuária direta ou indireta, mesmo que envolva aí uma obra antes da prestação de serviço, uma instalação de bens antes da prestação de serviço, certo? Então, nesse caso aí, seria um exemplo de concessão administrativa. Como eu disse para você que esse material está desatualizado, porque em 2017, salvo engano, houve uma alteração no valor desse contrato, né? Essa Lei 11.079, no artigo 2º, parágrafo 4º, fala que esses contratos de parceria público-privado, ou essas PPPs, o valor do contrato não pode ser inferior a 10 milhões. Aqui está 20, mas é 10 milhões, porque houve uma alteração na lei, tá? E também os contratos não podem ser inferiores a 5 anos. Então, nesse caso, para que haja um contrato, né, essas PPPs, o valor do contrato não pode ser menos que 10 milhões e não pode ser um contrato menor de 5 anos. Outra coisa que não pode é que esses contratos tenham só como objeto o fornecimento de mão de obra ou fornecimento e instalação de equipamentos ou execução de obra pública. Por quê? Porque se for só fornecimento de mão de obra ou fornecimento de instalação, equipamento ou obra pública, eu caio naqueles contratos que eu acabei de estudar com vocês. Contrato de obra pública, contrato de empreitada, contrato de fornecimento. E aí, se eu cair nessas condições, eu uso aquela outra modalidade, não uso essa. É por isso que essa modalidade, ela não permite que o objeto do contrato seja só fornecer mão de obra, ou só fornecer instalação, ou só fornecer equipamento, ou só executar. Porque aí você cai naquelas outras modalidades que nós estudamos, tá certo? Essa aqui, o objeto tem que ser a execução de uma obra, né? Tem que ser, a prestação de um serviço, e pode ser que envolva uma execução de uma obra ou de um fornecimento ou instalação do bem, junto com essa prestação de serviço. Então, foi o que eu falei, a administração pública pode contratar, através de PPP, uma empresa para construir um hospital público, tá certo? E depois, essa mesma empresa vai administrar esse hospital, ou construir uma repartição pública, um tribunal, por exemplo, assim por dizer, e depois administrar, porque todos os órgãos têm despesa, precisam ser administrados, né? Aí sim, você pode estar diante de uma PPP. Tá? É importante destacar que é permitido o financiamento por terceiros. E aí tem uns artigos aí da Lei 11.079 que eu vou pedir vocês para estarem dando uma lida nessa lei, porque essa matéria de contratos é uma matéria gigante e não tem condições dela ser tratada, né, por nós artigo por artigo. Então, nós não temos mais que 2 aulas para trabalhar sobre contratos. Nós temos um plano de ensino extenso aí, e semana que vem, se Deus quiser, eu já entro em licitação. Bom? Bom, continuando então aqui. Então, eu falei que existem esses 2 tipos, a patrocinada e a administrativa. Então, vamos recapitular tudo que eu falei aqui, ó. Na patrocinada, então, é um contrato administrativo que a administração pública ou parceiro delega a outrem, que é um concessionário ou um parceiro privado, a execução de um serviço público precedido ou não de obra pública, para que o execute em seu próprio nome, mediante tarifa paga pelo usuário, acrescida de uma contraprestação pecuniária paga
pelo parceiro público ou parceiro privado. Então, é isso aí. Você pega um exemplo daquela obra que eu falei para vocês, uma obra pública. Só que aí, em vez dessa obra pública ser custeada só através de pagamento de tarifa por nós, usuários, o poder público vai entrar como parceiro e vai colocar aí uma contraprestação pecuniária, vai entrar com uma parte na remuneração disso. Podemos destacar, entre tantas outras, as principais diferenças entre a concessão de serviços públicos e a concessão patrocinada. Então, a forma de remuneração, como eu já te expliquei. Outra característica é que até agora, todos os contratos administrativos que nós estudamos, só quem tinha que dar garantia era o contratado, aqui não. Aqui a administração pública, além de poder ser aplicado penalidades à administração pública, no caso dela agir com inadimplemento, ela também, a administração pública, pode ser obrigada a prestar garantia para o cumprimento das suas obrigações, e existe uma repartição entre os riscos entre os parceiros. Repare, naqueles outros contratos administrativos, você não vê a administração pública repartindo responsabilidade, tendo que dar garantia. Pelo contrário, quem tinha que dar garantia é o contratado. Aplicação de penalidade de administração, você não tinha ouvido falar. Aplicação de penalidade era só o contratado. Aqui não. Como a administração ela é parceira, tudo que aplica um, aplica o outro. Tá certo? Mas olha só, aí você fala, Giovana, mas a contraprestação, né, da administração pública vai ser sempre de forma direta? Não, esse pagamento também pode ser feito de forma indireta. A administração pública pode fazer uma ordem bancária, ceder créditos que ela tem, que não são de origem tributária, pode outorgar direitos que ela tinha para esse outro parceiro particular, pode outorgar direitos sobre bens públicos dominicais. Por exemplo, a administração pública ela tem bens que não estão afetados, que não estão tendo uma destinação específica naquele momento, né? Então, a administração pública pode ceder esses imóveis e aí ela entra como parte da remuneração, tá certo? É uma forma indireta? É, tá? Já a concessão administrativa, que também é outra modalidade de PPP, então a patrocinada é que eu acabei de falar, a administrativa é aquele exemplo que eu te dei, tá? Do exemplo da administração pública aí contratando um particular para construir, por exemplo, um hospital e depois administrá-lo. Nessa modalidade, o contrato se destina a atender de forma direta ou indireta pela própria administração pública. Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, essa modalidade também pode ser utilizada para concessão de obra e de serviço público. A única forma de remuneração é a contraprestação paga pela administração, vez que não existe tarifa. Ora, é fácil você entender comigo. Na concessão administrativa, diferente da patrocinada, que parte da remuneração é paga por tarifa e parte da remuneração é paga pelo poder público, na concessão administrativa não tem pagamento de tarifa. É só você pensar comigo. A administração pública contratou esse parceiro para construir o hospital e depois administrar esse hospital público. A gente paga tarifa para usar os serviços de um hospital público? Não. A gente paga tarifa para estar usando, para estar frequentando as repartições públicas da administração pública, as secretarias, os departamentos? Não. Então, veja bem, aqui na concessão administrativa, é a administração que vai bancar essa obra ou esse serviço. Não existe pagamento de tarifa por nós, usuários. Tudo bem? Tudo certo? Posso continuar? E aí, para finalizar, nós temos aqui os convênios, os consórcios e a terceirização. Repare, convênio, consórcio e terceirização não são contratos administrativos. Não são. Eles são formas de ajuste entre o poder público e entidades privadas ou entidades públicas. Esse exemplo que eu estou dando agora é um exemplo de um convênio. Então, um convênio é um ajuste do poder público com uma entidade privada ou até com outro
outro ente público para realizar objetivos de interesse comum, mediante colaboração. Eu vou te dar um exemplo. Quem já teve aula de tributário comigo, eu falo muito nesse exemplo de convênio quando eu explico o ITR. O ITR é o Imposto Territorial Rural, né? Ele é de competência da União. Então, a União pode instituir e cobrar o Imposto Territorial Rural. Então, todas aquelas pessoas que não têm propriedades consideradas pequenas, mas são proprietários acima do módulo rural, têm que pagar o ITR. Só que a própria Constituição Federal, ela já traz, lá dentro do campo de repartição de receitas, que 50% da arrecadação do ITR pertence aos municípios aonde estão localizadas essas propriedades rurais. Então, todas as fazendas e propriedades que estão em Linhares, 50% da arrecadação do ITR vai para o município de Linhares. Isso já é fato, isso está lá na Constituição Federal. Isso é um comando da Constituição no que tange a repartição de receitas. Mas a própria Constituição diz que se a União firmar convênio com os municípios, para o município fiscalizar e arrecadar o ITR, 100% do ITR passa a ser no município. Então, repare, para que o município fique com 100% da arrecadação do ITR, ele tem que firmar um convênio com a União, que é quem tem competência para instituir e cobrar o ITR, e através desse convênio, o município vai fiscalizar e vai cobrar o ITR, aí 100% do ITR vai pertencer ao município. Isso é uma forma de convênio. Convênio firmado, nesse caso, entre dois entes da administração pública, né? Dois entes públicos, quem? A União e o município, tá? Então, a gente fala que é um ajuste associativo, tá? Em que as partes não recebem remunerações por atuação. Ora, o imposto é um tributo que não está vinculado a nada, nem a órgão, nem a fundo, nem a despesa, tá? Quando esse dinheiro entra para os cofres do município, o que o município faz? O gestor público, ele decide onde esse dinheiro vai ser aplicado, na educação, na saúde, na segurança. É ele que vai decidir, é o gestor público que vai decidir. Tá? Bom, e consórcio público? Consórcio público, eu lembro muito quando eu falo de consórcio público dessa rede Transcol, de transporte público, né? É uma associação que a gente vê de consórcios, né, formando aí a CETURB, que é um outro consórcio maior, né, para que faça esse transporte coletivo aqui, esse transporte coletivo de um município para outro na Grande Vitória, né? Segundo Marçal Jussen Filho, o consórcio público decorre de um acordo de vontades associativo, similar a um convênio, mas dotado de características específicas. Primeiro, a gente tem que diferenciar o que é consórcio público do que é contrato de consórcio público. Consórcio público, gente, é um ente personificado, ele tem personalidade jurídica, ele é um sujeito de direito e tem CNPJ, tá? Ele pode ser um consórcio de direito público ou de direito privado. E o contrato de consórcio? O contrato de consórcio é exatamente a materialização, o ajuste, o acordo de vontade escrito aí entre esses entes que acabaram por formar o consórcio, tá? Então, o consórcio público, ele pode ser de direito público ou de direito privado. Quando ele é constituído como direito público, ele integra a administração indireta. E quando ele é constituído como direito privado, ele assume a natureza de uma sociedade privada, uma associação privada sem fins econômicos, tá? Outra coisa que eu quero que você identifique, então, é a diferença de um contrato de consórcio para o contrato de convênio. O consórcio, ele visa organizar uma estrutura de bens e pessoas. Nesse exemplo que eu dei, a estrutura o quê? Do transporte público aqui da Grande Vitória. Esse exemplo que eu dei do Transcol. Convênio. Esse exemplo que eu dei no convênio do ajuste firmado aí entre a União e o município. Estabeleceu uma cooperação precária. No contrato de consórcio, ele gera um novo sujeito de direitos. Nasce uma nova pessoa jurídica aqui, que é titular de direitos e obrigações, que é o consórcio. No convênio, não nasce ninguém. É uma atuação conjunta aí, nesse exemplo que eu dei,
né, do ITR da União com o município. No contrato de consórcio, você tem requisitos formais que são mais exacerbados para formalizar, como a necessidade de uma autorização de lei legislativa. No convênio, não necessariamente. Nesse exemplo que eu te dei do convênio para arrecadação e fiscalização do ITR, não precisa de lei, porque a própria Constituição já diz que pode. Tá? No contrato de consórcio público, você tem só entes federativos. No convênio, não. Você pode ter entidade pública com privada, mas sempre vai ter administração de um lado. Sempre a administração vai estar como associada. E a terceirização? A terceirização é um modelo de contrato administrativo, né, que ela trata da contratação de uma terceira empresa para prestar determinado serviço, como atividade MEI. Então, por exemplo, o conceito de terceirização que é dado pela Maria Silvia é o mesmo para a administração pública, que com muita frequência celebra contratos de empreitada de fornecimento. Olha só, às vezes, a administração pública, ela tem um contrato, né? Um contrato de obra, por exemplo, de obra pública. Mas para a realização daquela obra, aquela empresa não detém de um conhecimento técnico ou de um maquinário, tá? Ou de uma tecnologia para desenvolver um serviço que é necessário para terminar aquela obra. Então, é possível que haja a terceirização com autorização, óbvio, do poder público, né, para que se contrate aquela empresa, aquela terceirizada, para que ela preste uma atividade meio. Ela presta ali um serviço, tá? Só para continuar a obra, porque é só ela detém esse conhecimento técnico, ou só ela detém esse maquinário, ou só ela detém essa tecnologia, então ela realiza aquele serviço que é necessário para concluir a obra, e aí ela é contratada só para isso. Isso é um serviço de terceirização, tá? A administração pública, no contrato de terceirização, ela não responde pelas obrigações trabalhistas dessa empresa terceirizada, não. Só se ela se omitir e não fiscalizar. Mas a regra é que a administração pública não responde pelas obrigações trabalhistas dessa empresa terceirizada, não. Se ela fiscalizou direitinho, não tem problema. Só se ela se omitiu ou não fiscalizou, tá? E no caso de danos causados a terceiros pelos trabalhadores dessa empresa terceirizada, o Estado não responde, ele só responde por uma contratação ilícita. Por exemplo, se o Estado, para forjar aí, né, forjar a necessidade de não fazer concurso público, o poder público não quer fazer concurso público e quer colocar pessoas para executar um serviço público. Se ele se utiliza de uma empresa terceirizada para fraudar, como interposta, só para poder fraudar, não, eu vou fingir um contrato aí, tá, de terceirização, só para aproveitar o seu pessoal, para eu não ter que fazer concurso público. Aí a contratação é ilícita. Se a contratação é ilícita, a administração pública responde, tá certo? Objetivamente. Mas se a contratação não se deu com essa finalidade, foi realmente necessária, como uma atividade meio para se realizar, por exemplo, uma obra, aí a responsabilidade não é da administração pública. Tudo bem, gente? Tudo certo? Alguma dúvida? Bom, o que eu tinha para falar de modalidades dos contratos administrativos foi isso. Se você não tiver nenhuma dúvida, eu vou encerrar a aula, vou pedir a você que leia a Lei 8987, a Lei 11.079, que leia a apostila que está lá na pré-aula do Encontro 11 sobre contratos administrativos, bom? Porque esse tema é um tema imenso, né? E nós não podemos trabalhar artigo por artigo da lei. Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Andressa, Werley? Tudo certo? Tranquilo. Tudo certo. Então, eu vou finalizando a aula, tá? Desejando uma boa noite para vocês, uma boa semana, que Deus abençoe vocês, bons estudos, obrigada pela participação de vocês, e semana que vem, se Deus quiser,
nós vamos trabalhar a licitação. Tudo bem, gente? Tudo Boa bem. noite. Boa noite. Beijão para vocês, até semana que vem. Beijo. Até semana Tchau, que tchau. vem.